Veja no ICL Notícias, segunda edição. Operação para cercar Lula. Oposição muda a estratégia e agora articula CPI mista no Congresso para investigar INSS. Funcionário de Trump no Brasil. Extrema-direita diz que Xandão é alvo de visita de coordenador de sanções do governo dos Estados Unidos. Golpistas não passarão. O julgamento do núcleo 4 do golpe na primeira turma do STF. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. O ICL Notícias, o jornalismo verdade, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 5 de maio de 2025 e o ICL Notícias, segunda edição, começa agora. Seja bem-vindo e seja bem-vinda à nossa programação, você que nos acompanha pelos canais do ICL Notícias, pela Pop TV do Rio Grande do Sul e também pelo canal A Voz Trabalhadora. E hoje tem novidade aqui no ICL, tem estreia aqui no ICL. A Web Rádio São João está junto com a gente, transmitindo a nossa programação diretamente de Quixadá, no interior do Ceará. Que bacana! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas! E seja bem-vindo também, nosso querido Chico Sá, falando em Quixadá. Obrigado, querido. Quixadá que é conhecida como a rainha do sertão central. Boa. Então, um beijo lá pro pessoal da Rádio São João. Que bacana, né? Estamos entrando agora também pelo Nordeste, pelo Ceará. É a terra da Raquel de Queiroz. Boa. Também a terra da galinha choca, porque tem uma pedra lá que é a cara de uma galinha choca. Chico Grande cidade. Muito bom. Viva o Ceará! Olha, Chico, você voltou e a semana começa com a articulação da oposição bolsonarista para pedir uma CPI mista no Congresso para investigar o INSS. Uma operação, na verdade, para desgastar o Lula. Eles vão tentar de novo. Ah, vão tentar tudo, né? Tudo. E tem que ser agora para eles. No time, assim, no calendário do bolsonarismo, ou eles criam um fato por dia a partir de agora, ou já era a eleição. Então, a ideia é tentar desgastar o Lula, só que eu acho que a CPI pode ser um baita de um tiro no pé, porque hoje o ICL publica uma matéria muito importante, mostrando que de cada 9 denúncias, 7 foram ocorridas, a cada 9 fraudes, 7 ocorreram no governo Bolsonaro. Quem que assinou? Quem liberou? O tal do JB, né? Bolsonaro. O tal do JB. Tem assinatura, tem já a Polícia Federal já comprovou uma grana que foi lá para o Onyx Lorenzoni, ou Onyx, não sei a pronúncia mais certa. Então, essa CPI, dependendo da atuação da turma do governo, pode ser um baita de um tiro do pé, como já foi aquela do MST, tentaram demonizar o MST, não conseguiram. Acabou ficando mais sujo para o lado do bolsonarismo, ligado à oligarquia, ao latifúndio. Então, essa pode ser mais uma. Pois é. E olha só, vamos ter ainda Cacai para falar sobre anistia e também Jamil Chad, direto dos Estados Unidos, que vai contar as últimas do presidente estadunidense Donald Trump, que agora elegeu um novo inimigo, minha gente, o cinema estrangeiro. É mole, Chico? Olha, mas já chegou no cinema porque ele não tem mais assunto, viu? Porque, não que o cinema é importantíssimo, é por meio do cinema que os Estados Unidos sempre fizeram a cabeça do mundo inteiro. Mas, gente, ele está sendo acossado agora pelo pessoal do agro lá dos Estados Unidos, pelo mundo... Automobilística. A indústria automobilística, a indústria dos eletroeletrônicos inteira. Aí ele está buscando essa saída aí no cinema. Mas acho que não vai pegar não, viu? Que ele não é um bom herói do cinema americano por momento não é um bom personagem não. Pois é, mas vamos começar pelo Brasil, com as repercussões políticas das denúncias envolvendo a fraude do INSS. Elô Vilela já está por aí?
Oi, Elô, boa tarde para você. Opa! Positivo então, operante. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Chico. Boa tarde, lá, querida. Né? Vamos lá, Elô, porque depois da queda do ministro Carlos Lupe, né, na semana passada, a oposição agora tenta de todas as formas cercar o governo por causa das fraudes do INSS. E aí a deputada coronel, a Fernanda, do PL do Mato Grosso, disse que a oposição já reuniu 211 assinaturas para pedir a abertura de uma CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, e aí é no Congresso, tá? Uma comissão que une deputados e também senadores. Essa nova estratégia seria uma maneira de não prender e não depender, na verdade, do presidente da Câmara, do Hugo Mota. Na semana passada, a oposição conseguiu as assinaturas, né, para uma CPI na Câmara, que dependeria, sim, de Hugo Mota para funcionar. E aí, a CPMI, se for, né, se ela passar, ela teria que ser autorizada pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. E aí mudaria tudo, né, Elô? Talvez ganhasse uma celeridade aí, caso seja aprovada a CPMI. Na verdade, não, Roberta, Não? porque é o seguinte, né? Nenhum dos dois vai fazer isso com o governo Lula. Os dois estão super articulados com o governo Lula. Então, essa estratégia, nem na Câmara, nem a comissão mista, vai ter muito para onde correr. Na Câmara, a resposta do Hugo Mota à coleta de assinaturas para abrir a CPI foi a seguinte: olha, tem outros 12 requerimentos com pedido de abertura de CPI, então entra aí na fila. E aí, ou seja, não vai acontecer. Quem tem que ler o pedido da abertura da CPI é o presidente da Câmara. Se ele não fizer essa leitura, você não começa os trabalhos, então não anda, não vai a lugar nenhum. No Senado, se você fizer uma comissão mista, quem preside o Congresso é o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. E lá também, eles aparentemente já têm 29 senadores assinaram esse pedido e 182 deputados. Mas lá também, o Alcolumbre está muito bem, a relação dele com o Lula está excelente, eles estão muito bem coordenados, então ninguém está vendo chance realmente de sair nenhuma nem outra. Isso vai virar só bandeira de propaganda e não vai chegar a lugar nenhum. E tem mais ainda nisso aí, né? Nos bastidores já tem gente dizendo que o que a oposição quer é fazer barulho só, não quer abrir CPMI nenhuma, porque, como vocês acabaram de dizer, a grande maioria, 7 das 9 empresas que estão no centro dessa investigação, né, são 11 empresas ou 9 empresas, a grande maioria delas, os convênios foram feitos no governo Bolsonaro. Então você vai começar a mexer com isso, você vai criar problema para muita gente da oposição, né? Então é melhor não fazer que nem fizeram com a CPMI do 8 de janeiro, que a oposição é que quis abrir a CPMI, na verdade, o governo, se dependesse do governo, deixava só a investigação da Polícia Federal, PGR, STF trabalharem, mas eles insistiram. E no final das contas, quem foi indiciado na CPMI foi o Bolsonaro, o Neto, né? Toda essa turma que agora está sendo julgada lá no Supremo Tribunal Federal. Então, não adiantou nada. E essa do INSS corre o risco de ir exatamente pelo mesmo caminho. Chico, então, se o Hugo Mota não é obrigado e o Davi Alcolumbre também não, temos aí espuma, como disse a Elô, novamente. Eles querem fazer esse barulho todo, né? E a Elô lembrou muito bem, eu falei da CPI do MST, na verdade é a CPI do 8 de janeiro, que foi o grande tiro no pé do bolsonarismo, como a Elô trouxe agora. Querem fazer, eu acho que no calendário, assim, dos barulhos, das grandes confusões, ou é agora ou adeus a eleição. Se chegar em 2026 só com a oposição fraca, como tem sido até agora, fica difícil. Fica difícil. Sem candidato definido, porque você não tem o Tarcísio vai e não vai, tem o Bolsonaro inelegível, tem a direita sem candidatura até agora e sem um grande discurso. Qual o grande discurso agora da oposição no momento de proposta? Nenhuma. É pegar um deslize ou outro do governo Lula e nada mais. E eu creio que se o governo conseguir fazer uma operação bem feita de punição e devolução desse dinheiro para o aposentado que foi lesado
por essas entidades que Elô citou agora, eu acho que desmancha qualquer possibilidade. Eu acho que a chave do negócio é justamente a devolução do dinheiro, né? Sim. E é nisso que o grupo de trabalho que a AGU criou, assim que estourou o escândalo, no mesmo dia que estourou o escândalo, eles criaram esse grupo de trabalho. Esse é o foco número 1 desse grupo de trabalho hoje. Eu tentei até falar com umas pessoas do GT hoje, mas está todo mundo, assim, desesperado, correndo atrás do relógio para fechar uma maneira de ressarcir os aposentados, né, e garantir que isso não vire mais um problema para o INSS, porque senão, é como eu disse aqui outro dia, senão a população é lesada 2 vezes, porque os aposentados foram lesados e você vai sobrecarregar o INSS, que é de todos nós. Então você tem que dar um jeito de pegar o patrimônio desse povo que desviou o dinheiro e dali tirar os recursos para ressarcir. Não é fácil, não é rápido, então me parece que o problema todo é esse. Como você ressarce rapidamente as pessoas sem criar um rombo no INSS e pegar esse dinheiro na hora que conseguir trazer de volta esse patrimônio, né? Então não é uma operação muito fácil, mas politicamente é essencial dar uma resposta urgente. E o compromisso desse grupo de trabalho é apresentar uma fórmula, muito possivelmente ainda essa semana, mais tardar na semana que vem, de como fazer esse ressarcimento. Pois é. Agora, de toda forma, Elô, a oposição bolsonarista quer surfar mesmo nessa fraude do INSS. A senadora Damares Alves entrou com uma ação popular na Justiça para barrar a nomeação do novo ministro da Previdência, o Volney Queiroz. Ele substituiu o Carlos Lupe, que pediu demissão na última sexta-feira. A gente noticiou aqui. E segundo Damares, Volney tinha total ciência das fraudes do INSS. É isso que ela está dizendo aí em Brasília, né, Elô? É isso que essa ação que ela propôs à Justiça aqui de Brasília diz. E eu acho que, assim, se ele tinha total conhecimento, não sei, mas algum conhecimento ele deveria ter, porque ele era secretário executivo do ministro Lupe. Então ele substituiu o chefe e ele participou daquela reunião que agora ficou famosa, que aconteceu no dia 12 de junho de 2023, uma reunião do Conselho Nacional da Previdência, da qual o ex-ministro Lupe participou e o atual ministro também participou, quando foi levantada essa questão das fraudes e que uma representante do Conselho dizia: a gente precisa discutir isso, esse problema é sério e tal. O assunto não foi discutido e também não foi trazido para a reunião seguinte do Conselho. Se nesse interim, né, o ministro fez algo ou não fez, a gente não sabe, mas o fato é que o substituto também participou dessa reunião. Então, a Damares Alves está usando esse fato para exigir que ele seja afastado e caso a justiça dê ganho para ela nessa causa, ela está dizendo que o governo tem que ser multado em R$1 milhão por dia se não afastá-lo imediatamente. Ela foi um pouco longe, né? É uma causa difícil da Damares, né? Porque a demissão do Lupe é uma demissão política. Não é uma demissão porque comprovaram que ele favoreceu tal entidade. Foi por conta do desgaste político. Até por ele ter tomado conhecimento de alguma dessas fraudes e não ter feito nada. Mas não tem nada que o implique juridicamente de um dia para a noite. Quanto mais o sub dele. Então você não tem... vou chegar para o juiz, vou mostrar... Se ela tivesse um documento mostrando que o Volney Queiroz, assim como o Onyx Lorenzoni lá, participaram da fraude, aí ela estava muito forte. Mas isso é mais... tiveram algum enriquecimento ilícito, né? Exatamente. Ganharam dinheiro, de repente apareceram com carro de luxo, imóvel e alguma coisa. Por enquanto não tem nada, então você não pode simplesmente jogar a pessoa, dar essa fama aí à pessoa sem ter alguma comprovação. E quem vai dizer isso é a investigação da Polícia Federal. Exatamente. Agora, a extrema-direita está, sim, jogando pesado ainda com esse assunto. Olha só, segundo uma apuração da Folha de São Paulo, robôs espalharam notícias falsas tentando associar
O nome da ministra, Gleisi Hoffmann, as fraudes do INSS. As informações, ou melhor, desinformações, foram espalhadas em mais de 100 mil grupos de WhatsApp. Heloísa Vilela, eles não podem ver uma brecha que, de fato, eles atacam, né? Contra-atacam, na verdade, por todos os lados. Impressionante. Eles foram pegar vídeos, falas da Gleisi de 10 anos atrás ou mais e tentar mostrar como se fosse de hoje, fazer uma ligação espúria que não existe com o caso do INSS e saíram distribuindo isso aí com a ajuda de robôs, claro, né? Porque ninguém faz uma divulgação dessa ali na mão, eu, você, né? Não dá, robô. Né? E o curioso, Roberto, é que esse ataque à ministra aconteceu logo depois da mesa da Câmara dos Deputados ter decidido que é preciso suspender o deputado Gilvan da Federal por 6 meses, depois daquele entrevero, daquelas acusações nojentas que ele fez dentro de uma comissão da Câmara, na qual ele chamou a deputada e ministra Gleisi Hoffmann de prostituta, fazendo uma referência, né, dizendo que ela era conhecida como amante naquela lista do Odebrecht, e daí ele já foi para chamá-la de prostituta. Então, houve assim, uma reação imediata do PT a esse tipo de tratamento. Não vai permitir que tratem a ministra dessa maneira. E, realmente, a mesa da Câmara quer repreendê-lo e afastá-lo por 6 meses. Não é pouca coisa. Então, imediatamente depois disso, começaram esses ataques. Óbvio que não é coincidência, né, gente? Óbvio que não, né, Chico? Não, é a velha máquina voltando, a máquina do bolsonarismo voltando com tudo. A mesma máquina que fez, por exemplo, que nos traz amanhã para o julgamento do Núcleo 4 no STF, é aquela turma, é a turma que inicia esse tipo de trabalho. É a turma da desinformação. Que é o gabinete do ódio e a turma da desinformação. Está vivíssima, está aí. Como tudo deles está vivíssimo, está no jogo, estão tentando. Eles não têm, eu acho que a dificuldade política no momento é que eles não têm candidato. Isso é um buraco sem fim. Porque o Bolsonaro não tem garantia nenhuma de candidatura, muito ao contrário. O Tarcísio, ora diz que é candidato, ora diz que não é, e não sei se vai arriscar a pele e o prestígio em vez de concorrer ao governo de São Paulo. Então, é um desespero. Eu acho que a extrema-direita tem que jogar agora. Estão fazendo tudo. Tem o Eduardo Bolsonaro, que a gente vai falar daqui a pouco também desse assunto, o Eduardo Bolsonaro a partir dos Estados Unidos. Tem a turma do gabinete do ódio que está vivíssima e com seus robôs. Funcionando, né? Funcionando a todo vapor. Então, a Damares, que é o personagem do dia, no caso aí dessa ação na justiça. Então, é uma hora de ataque total. Né, contra o governo, pegam um escândalo que é real, o escândalo do INSS, que é um órgão que é atacado no Brasil desde a Georgina, lá, lembra da Georgina, que foi uma super ladra do INSS, ali no finalzinho dos anos 90. Estava aqui voltando a fita. Acabou sendo deportada depois acho que estava na Costa Rica com o dinheiro todo e tal. Uhum. Então, sempre foi uma área muito sensível de todo e qualquer governo a golpes do INSS. E novamente, temos esse escândalo. Então, eles vão aproveitar para faturar, só que eles são, no mínimo, coautores do escândalo. Eles estão dentro. Começou com eles, né? Começou com eles. Então, fica difícil. Começou com eles. Começou com eles. E eu acho, Chico, você está tocando num ponto aí que, se a gente prestar atenção, né, nas últimas, pelo menos 3 semanas, a sensação que eu tenho é que eles estão um pouco sem pauta mesmo, né? Eles não estão mexendo em nada que eles estejam propondo, que eles estejam tentando fazer. Eles estão um pouco... Eu acho que desde que mudou a presidência da Câmara e do Senado, eu acho que deu uma certa esvaziada no movimento deles. Eles tentaram essa história da anistia, que também não deu em nada na Câmara, fizeram uma opressão, não conseguiram levar adiante. Eles estão passando por um momento, pela primeira vez em muito tempo, né? A gente vê que eles estão passando por um momento mais
de baixa, né? Você vê que a gente imaginava no ano passado que esse ano eles iam jogar tudo na pauta da segurança pública, né? Era o grande assunto que a gente achou que eles iam surfar nesse assunto. E não, quem está fazendo proposta para esse tema é o governo, que já apresentou uma proposta para o Congresso. Então, não sei se isso esvaziou, tirou um pouco da pauta deles, não sei se o baque do Bolsonaro, que está todo mundo vendo que não tem jeito com o Bolsonaro, né, nem eleitoralmente, nem em matéria de saúde. Então, eu acho que eles estão um pouco assim, eles fazem muito barulho, como sempre, mas eu sinto um pouco, eles perderam um pouco a mão, né? Não estão com a força que tinham. Você tem aquelas manifestações que foram grandes, se você considerar quem é que consegue botar muita gente na rua hoje em dia, mas não foram nem de longe o que eles já fizeram. Então existe assim uma certa perda daquele calor todo, a energia toda, né, Elô? Sim. Exatamente. Agora, olha só, falando em extrema-direita, vem ao Brasil o chefe interino da coordenação de sanções do governo dos Estados Unidos. Eu estou falando do David Gamble. Mas olha, tem um detalhe importante. Segundo uma nota da Casa Branca, Gamble vai ter uma série de reuniões bilaterais para discutir programas de sanções dos Estados Unidos, mais assuntos voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas, ou seja, o tema da visita é segurança pública. Mas Eduardo Bolsonaro e a extrema-direita vêm trabalhando, dizendo que a visita de Gamble é para discutir sanções contra autoridades brasileiras, em especial contra o ministro Alexandre de Moraes. Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, disse hoje que o enviado do governo Trump vai se reunir com a oposição para falar do judiciário brasileiro e também do Xandão. E segundo a CNN Brasil, uma das prioridades de Gamble seria visitar Jair Bolsonaro, que ontem teve alta do hospital, né, depois de 23 dias, Chico. E agora, gente, há pouco, um membro dessa delegação americana, o Ricardo Pita, esteve com o senador Flávio Bolsonaro. Heloísa Vilela, você tem bastidores desse encontro? Parece que, enfim, o governo não queria muito que ele encontrasse com Bolsonaro. Enfim, explica pra gente melhor essa história. Vamos colocar as coisas em perspectiva, né? Uhum. Quem é esse Pita que esteve, né? O Ricardo Pita, que esteve com o Flávio Bolsonaro e supostamente do gabinete do Flávio teria seguido para casa do Jair Messias. Esse Pita não é nem diplomata. Ele entrou, nunca foi do Departamento de Estado, então ele é o subalterno do subalterno do subalterno do subalterno, né? Ele não é da carreira diplomática, o que, claro, é importante para o meio diplomático, porque fica claro que ele não é um diplomata, ele não é um conselheiro, ele não é ninguém na diplomacia dos Estados Unidos. Então, ele é um assessor do Gamble, que por sua vez também já é um segundo ou terceiro escalão, segundo nem é, terceiro escalão do Departamento de Estado. Então vamos botar as coisas em perspectiva. Então o tal do Gamble, que a CNN disse que ia visitar o Bolsonaro e o Flávio, né, não foi visitar Bolsonaro nem Flávio. Quem foi esse Pita, que é um cara que nasceu na Venezuela e que era assessor do senador Ted Cruz, aquele senador de extrema-direita também lá do Texas. Então ele, no começo do governo Trump, ele foi lá trabalhar no governo Trump. Gente, cá entre nós, é um Zé Ninguém, né? E é um Zé Ninguém que os Bolsonaro arrumaram para dizer que veio dos Estados Unidos para discutir a atuação do Alexandre de Moraes, do STF, as leis que não estão de acordo com os Estados Unidos, porque também não tem que estar, porque a nossa lei é a nossa lei, não é a deles. Então, né, eles ficam dizendo isso. Ele vai lá vigiar se estão agindo de acordo com os Estados Unidos. Ora, pelotas, eu não tenho nada que ver com as leis dos Estados Unidos. Inclusive, lá tem pena de morte, aqui não tem. E só para falar uma diferença básica do sistema legal dos dois países. Agora, o Eduardo Bolsonaro fez o maior auê com essa história para criar uma confusão danada. E o que eu soube hoje, eu conversei com os ministérios envolvidos com o governo, o que eu soube hoje é que o governo estava prestando atenção nisso sim. Porque se
houvesse muita, como me foi dito, muita pirotecnia, se eles fizessem muito barulho, as reuniões que estão marcadas, e essas estão marcadas, isso eu confirmei, no Ministério da Justiça e no Itamaraty, seriam canceladas. Simples assim. Se tivesse muita pataquada, eles iam cancelar essas reuniões. Essas reuniões estão marcadas para amanhã e são, novamente, com o subalterno, do subalterno, do subalterno, como me foi descrito, terceiro escalão no Itamaraty, terceiro escalão no Ministério da Justiça. De fato, é uma conversa antiga que o governo dos Estados Unidos quer enquadrar o tráfico de drogas como organização terrorista. Você vê as ideias dos caras lá, né? E essa conversa já vem rolando há muito tempo. Inclusive, essa visita é totalmente desnecessária. Essa conversa poderia ter sido feita pelo telefone. Não precisava nem esse cara de terceiro escalão vir aqui para isso. Mas veio, essa é a conversa. E se não fosse assim, essas reuniões seriam canceladas. Então, não sei até que ponto isso foi mais ou menos informado. Porque vocês sabem como é a diplomacia. Tem sempre alguém que telefona para alguém. Por pior que seja a relação dos dois países, do governo Trump com o governo Lula, tem sempre alguém, um canal de comunicação, e falou, se tiver muita confusão aqui, essa reunião não vai rolar não, sabe? E aí mandaram o tal do Pita? Pode ser. Ou pode ser que não houvesse nada do Gamble ir e os Bolsonaro fizeram essa fofoca toda porque queriam movimentar as redes e construíram essa narrativa. Pois é. Vem essa turma, vem para aquela coisa protocolar entre governos que acontece todo dia em qualquer lugar do mundo. Tem sempre uma equipe de um governo visitando outro. Mas o bolsonarismo, a esperteza deles foi tentar aplicar que eles tenham vindo para dar um pito no Xandão. Vamos lá, vamos passar... Usaram o Pita para dar um pito. Dar um pito, vamos passar a mão na careca do Xandão, né? Assim, não há sentido prático nisso, há zero sentido prático. Mas óbvio que eles precisam fazer um auê político, então vão tentar gerar isso. Eles são muito favorecidos porque a imprensa brasileira atualmente dá muita bola para esses caras. Você pega jornais importantes, TVs importantes, assim, sequer checam. Isso que a Elô acabou de dizer, de qual escalão é o cara, qual a importância dele, o que é que ele veio fazer no Brasil. Qual o assunto? As TVs e as emissoras e os portais brasileiros, assim, da grande imprensa, eu digo, por isso daí é o meu susto, eles publicam como fosse tudo que o Eduardo Bolsonaro fala, eles publicam ali, linha a linha, como fosse uma coisa séria. E ao contrário do ICL, que faz o que a Elô fez agora. Saber de que escalão o cara se ele é importante. Qual o assunto, né? Qual é a pauta, qual a possibilidade prática de uma medida contra o Alexandre de Moraes, ou seja, nenhuma. Então, imprensa séria faz o que a gente está fazendo aqui agora. A outra engole a corda do Eduardo Bolsonaro e publica o que bem entende, porque talvez favorece os meios de comunicação, essa polêmica, esse barulho, essa zoada, né? Mas, de real, nada. Pois é. O Eduardo foi justificar sua estadia nos Estados Unidos, pelo menos, né? Sim. É um pouco por aí, né, Elô? Foi. Exatamente. Ele está lá para isso, para arrumar confusão aqui no Brasil, né? Agora, eu não me espantaria se o governo americano, de uma hora para outra, resolvesse baixar uma sanção qualquer contra o Alexandre de Moraes, dizer que ele não pode mais ter visto para os Estados Unidos, porque as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos hoje são, assim, inenarráveis. Ninguém poderia imaginar. Acabou o devido processo legal. O Trump diz que não vai respeitar a Constituição porque acha que ela atrapalha muito. Então, muita coisa pode acontecer. Ele baixou sanção contra o juiz do Tribunal Penal Internacional, porque ele decretou que o Netanyahu é um criminoso de guerra. Então, tudo pode acontecer, mas é isso que está em jogo agora, nesse momento? Existe esse processo? Não. Sim. Isso é uma cascata da família Bolsonaro? Sim. Está precisando arrumar mais espuma, fazer mais barulho, né? Pois é. Exatamente. Você pega agora, está o Haddad reunido com autoridades econômicas dos Estados Unidos, negociando tarifa lá na Califórnia. Então, vê esse Zé Mané de quinto escalão
Será que o governo, favor, mesmo né? sendo o governo Trump, vai liberar para o cara fazer uma confusão diplomata dos infernos aqui dentro? No momento em que quem manda no governo norte-americano está conversando com o Haddad sobre tarifas, sobre dinheiro, sobre o que importa para a vida dos dois países? Pois é. Gente, o fato é que o trumpismo está enfrentando resistência no mundo todo, tá? No sábado, o primeiro-ministro australiano, o Anthony Albanese, do Partido Trabalhista, ele conquistou uma reeleição histórica ao derrotar o conservador Peter Dutton, do Partido Liberal e admirador de Donald Trump. A imposição de tarifas comerciais de 10% dos Estados Unidos sobre grande parte dos produtos australianos foi condenada por Albanese. Ou seja, Elô, ali não deu também, né? Na Austrália. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que entender aqui no Brasil é que a gente não pode se esquecer jamais qual foi o apelido que a imprensa dos Estados Unidos deu para o Bolsonaro. Ele é o Trump dos trópicos. E é isso que a gente tem que repetir a Vera, porque eu ia falar a palavra feia, mas a confusão, o caos, né, o que ele está fazendo com a economia dos Estados Unidos, a gente tem que repetir isso aqui para as pessoas entenderem que isso é um projeto kamikaze, é um projeto falido, é um projeto que destrói a renda, a vida, o emprego da maior parte da população. Então é o Trump dos trópicos, entendeu? É trava-língua, né? É o Trump dos trópicos, é isso aí, Total. Não pode esquecer. TT, Trump dos trópicos. Pronto, já podemos falar assim. TT. Heloísa Vilela, obrigada e descanse, porque amanhã teremos um dia longo, né? Com o julgamento do Núcleo 4. Amanhã tem. Amanhã tem dia completo, de manhã à noite, pessoal. Então, até amanhã. Tá certo, estaremos... Boa noite, Elô. Obrigado. Boa noite. Chega mais, Rodrigo. Olha o homem da urgência. Não, sabe que eu estava querendo comentar esse assunto da Austrália? Não tem aquela brincadeira? Mas nesse caso é sério. O Donald Trump já é ex-presidente na Austrália, né? O Donald Trump já foi derrotado na Austrália. Eu estava lendo aqui as notícias desse caso da Austrália. A gente teve o Canadá semana passada, o Chico estava de férias, mas né, pegou as notícias, né? Aí, o Partido Liberal do Canadá estava derrotado nas pesquisas. O cara do Partido Conservador entrou numas de defender o Trump, foi derrotado, levou uma surra. Na Austrália foi mais forte ainda. Na Austrália, o Partido Trabalhista reelegeu o primeiro-ministro, né? Que, assim, não é que reelegeu o primeiro-ministro, conseguiu maioria no Congresso e com isso o primeiro-ministro permanece à frente do país. E também estava derrotado quando começou a campanha. Então, a esquerda, aliás, é a manchete da BBC Brasil. Esquerda vence na Austrália com a ajuda do fator Trump. O Partido Conservador fez uma campanha levantando todas as bandeiras do Trump lá na Austrália. E o que aconteceu? Perdeu a eleição. Mas perdeu de lavada, Roberta. Os eleitores... Você tem aí a porcentagem? Então, eu tenho aqui. Deixa eu trazer aqui. A apuração ainda não terminou, mas o Partido Trabalhista vai fazer cerca de 86 cadeiras. 86, são 150. Então vai fazer a maioria absoluta. 86 cadeiras para o Partido Trabalhista. A coalizão conservadora elegeu 40 e depois tem outros partidos menores. Mas isso significa que resistir ao Trump em outras partes do mundo está sendo um bom negócio. E ficar do lado do Trump está sendo péssimo negócio. Então, toda essa polêmica, o Bolsonaro contava com apoio dos trumpistas e do Trump para virar o jogo aqui no Brasil. O Trump não está servindo para virar o jogo no Canadá, na Austrália, em lugar nenhum. Ele está atrapalhando o jogo, Chico. Sim. Então, acho que isso é importante a gente também olhar e compreender, para também não ficar achando, não, agora é a arma secreta do bolsonarismo, é o enviado de terceiro escalão, quarto escalão. Ou pedir ajuda para o Donald Trump, né, também. Para o próprio eles Trump. Adoram, né? É claro, eu acho que a Heloísa falou bem, a gente tem que ficar de olho porque eles são capazes das maiores loucuras. O Trump rasgou a Constituição, tá governando de maneira autoritária. Mas não significa que para fora dos Estados Unidos isso vai dar resultado. Nem lá dentro está dando. Ele é o presidente com pior avaliação aos 100 dias de mandato em quase um século nos Estados Unidos. 55% de desaprovação. Não, e adotou a linha de praticamente é um Estado policial. Sim. Eu não sei quando é que se pode chamar lá de ditadura. Eu estou aguardando a autorização, porque eu sou bem educado. Mas já dá para ensaiar.
porque é um Estado policial e pode fazer qualquer coisa. Não tem mais Suprema Corte, juiz de qualquer instância já foi pro buraco. Juíza de primeira instância, eles... Deportação de criança com câncer, essa é a notícia mais leve que se tem de lá. Então, sabe... Então vai caindo a popularidade dele internamente, fora de lá também as pessoas olham isso e falam, será que nós queremos isso para a Austrália, para o Canadá? Cria um sentimento anti-trumpismo forte. Está criando. É claro que a gente olha assim, tem uma onda de extrema-direita no mundo, mas essas últimas eleições são realmente para acender os sinais, para ele, né, para eles, todos os sinais de que esse discurso pode não estar dando tão certo assim, né? Porque você fica vendo as atrocidades, você fala, eu não quero isso aqui, né? Sim, não importa isso aqui, não. Exatamente. Deixa eu dar um recado, porque hoje, logo após o N2, às 19h, tem Chico Pinheiro Entrevista. E hoje ele vai conversar com o professor e escritor Elias Jabbour. Ele é doutor em Geografia Humana pela USP, professor pela UERJ e uma das maiores autoridades sobre o modelo econômico da China. A obra de Jabbour propõe uma nova forma de pensar o socialismo do século XXI, com planejamento, inovação e protagonismo estatal. Vamos rodar um trechinho? Vamos lá. Só para você ficar na vontade do CP Entrevista. E nos últimos 10 anos, 200 milhões de chineses saíram do campo para a cidade. 200 milhões em 10 anos? Em 10 anos. Quer dizer, um Brasil inteiro. Saiu do campo para a cidade. A questão que eu levanto é que não é você colocar as pessoas lá e colocar aqui. Primeiro, existe uma meta de criação de 12 milhões de empregos urbanos por ano. Então você vai ter que colocar a sociedade, ou as pessoas que trabalham no corpo de Estado, para pensar como se encontrar, como se gerar 12 milhões de empregos urbanos por ano. O segundo é criar escola, hospital, saneamento básico, rua, avenida, prédio, para que as pessoas vão morar lá. Então, isso é um... Lá não existe favela? Não. Existem pessoas que moram de forma precária, você vai encontrar. Agora, favela, isso não existe. Isso eu te garanto, que não existe. Isso não é propaganda, eu falo porque eu vi, eu fui pesquisar, né? Não estou falando aqui de orelhada ou porque eu gosto da China. A China tem vários problemas. Ela não está alheia a problemas e a contradições. Agora, a questão que eu coloco para o debate público é o seguinte: essa capacidade chinesa de colocar 200 milhões de pessoas do campo para a cidade em 10 anos é algo que desafia a inteligência humana, isso, como eles conseguem fazer isso. E quando for diferenciar capitalismo e socialismo fora de um debate infantilizado sobre socialismo, para mim isso é socialismo, ou seja, somente o socialismo é capaz de produzir um fenômeno como esse, que é tirar 200 milhões de pessoas do campo e colocar na cidade de 10 anos, sem que provoque as imensas contradições que nós vivemos no Brasil há 40 anos, né? Roberto, o Elias Jabbour, né? Você leu aqui um pequeno perfil do Elias Jabbour, entre outras coisas, foi assessor especial da Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, que funciona lá em Xangai, e ele esteve lá ao lado da Dilma. Então, ele já era um especialista em China, foi convocado pela Dilma para assessoria porque já estudava a China e passou a conhecer ainda melhor, porque daí morou quase 2 anos lá e depois de ter escrito, estudado muito, daí depois pôde viver lá e agora traz tudo isso para essa conversa com o Chico Pinheiro, que eu acompanhei uma parte da edição, tá muito boa. O Elias é uma grande figura, vale muito a pena acompanhar daqui a pouquinho. Imperdível, né? Imperdível. O cara sabe tudo. Sabe tudo de um país que é o país do jogo. Do grande jogo, então vale muito. Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre o julgamento do Núcleo 4, que começa amanhã, e a gente vai ter uma cobertura especial na nossa programação do ICL. Mas para conversar com a gente, já para dar uma adiantada do que vem por aí, eu vou chamar o Cacai. Tá por aí, Cacai? Boa noite para você, seja bem-vindo. Olá. Oi, Cacai nos ouve? Tá ouvindo bem? Tudo bem com vocês? Boa noite, Cacai. Tudo tranquilo? Tudo bem. Cacai? Boa noite. A primeira turma do STF começa amanhã o julgamento do Núcleo 4 do golpe. E o ICL vai transmitir ao vivo, né? Ao longo de todo o dia. São 7 denunciados, dessa vez, acusados por espalhar informações falsas, ou seja, desinformação. São 5 militares, 1 policial federal e um ex-presidente do Instituto Voto Legal. Vamos ver os crimes pelos quais todos os integrantes do Núcleo 4 respondem e a gente já fala com o Cacai. Olha só. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e
deterioração de patrimônio tombado. Estes são os 5 crimes, as 5 acusações contra os integrantes do núcleo 4 do golpe. Cacai, o que a gente pode esperar para esse julgamento de amanhã, hein? Olha, a grande vantagem, primeiro um abraço para todos vocês, uma alegria estar aqui de novo. A grande vantagem desses julgamentos é exatamente assim, dar notícia de imprensa, manter essa discussão sempre viva nos jornais, nos telejornais, porque para nós advogados não tem nenhuma novidade, né? Quer dizer, o processo vai ser julgado para cumprir o processo legal, a ampla defesa, a denúncia vai ser recebida, todos vão se tornar réus, porque é aquilo que eu tenho dito, Chico, desde o princípio, não há segredo nesses casos. Os fatos já foram julgados mais de 500 vezes. Essas análises foram feitas exaustivamente. Todas as preliminares já foram decididas, todas, não tem novidade nesse processo. Só que o processo penal democrático, ele tem que cumprir um rito. O doutor Paulo Gonet, inteligentemente, dividiu a acusação em 5 núcleos. E nós vamos ter que esperar. Cada núcleo tem o direito de defesa, os advogados vão para a tribuna, a imprensa vai ter tempo para falar, nós vamos ter vários jornais sobre isso, várias discussões sobre isso. Mas, rigorosamente falando, como advogado que atua no Supremo há 40 anos, não há nenhuma hipótese de novidade. Por quê? Porque não há novidade. Esse é um grupo que o Dr. Paulo Gonet intitulou, como você já disse, especificamente qual era o objetivo deles, e que amanhã vão virar réus na ação penal. Então, é de uma simplicidade enorme, não tem novidade, não tem nada que possa ser alegado diferente, viu, Rodrigo? Sim. É que tem que ser assim, o processo penal democrático exige esse rito, né? E a imprensa exige que aconteça isso para que a gente possa discutir. Então é tudo muito bom, é tudo muito bem. Mas realmente não há nenhuma novidade, a não ser que nós teremos outros réus amanhã e que nós, que somos democratas, temos que respeitar o devido processo legal e estamos ávidos para que isso termine logo, porque o Brasil não pode viver sob o mesmo tema. Essa é a realidade. Está tudo muito bem, mas realmente você não soube me amar, diria realmente... a Constituição para o Bolsonaro, né? A Constituição brasileira Exatamente. Para o Bolsonaro. Você não soube me amar. Para quem não pegou, é a Blitz, né? Para quem é muito jovem. Exatamente. Você não soube me amar. Agora, Roberta, a gente tem aqui o núcleo, né? Os 6 ou 7 integrantes desse núcleo da desinformação. Daqui a pouco vamos até colocar na tela para o pessoal relembrar. Amanhã nós vamos acompanhar todo o julgamento na primeira turma. Aí, ó, Ailton Gonçalves Moraes Barros, que é major da reserva. De novo chama a atenção a quantidade de militares, né? Chico, Cacai, Roberta. Ângelo Martins de Nicole, também major da reserva. Se a gente vira a página... Tem outros, Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente. Esse aqui, ó, eu sempre me lembro dele, Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel, que era do Grupo de Operações Psicológicas do Exército. E quando recebeu a visita da Polícia Federal, desmaiou. O comandante do Grupo de Operações Psicológicas sofreu um abalo psicológico e desmaiou diante da chegada da Polícia Federal. Mas amanhã ele pode virar réu. Aí, Mas realmente, meu caro, a situação não está fácil para você. E os outros 3 ali na tela... pode voltar, isso, Reginaldo Vieira de Abreu, coronel, Marcelo Bormevê, policial federal, e esse Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, que ajudou a disseminar todas as mentiras, a construir aquelas teses, ajudou, não foi o único, né? A construir aquelas teses para questionar as urnas eletrônicas. Então, é um núcleo que não é de gente tão conhecida, mas tem essa importância na constituição do julgamento como um todo, né, Chico? E a força militar, né? Como você destacou, tá aí, tem coronel, tá todo mundo aí nessa história. Esse rapaz das urnas, ele era tido assim como especialista maior do universo sobre urna eletrônica. Então, ele vem com o que ele chamava das informações sigilosas e etc., ele faz um barulho medonho. Ele é aquele argentino que fez a live, né? Sim. Então essa turma... Agora tá todo mundo bonzinho, mas era gente perigosa naquele momento. Eu acho que vocês dois fazem uma observação muito interessante. Talvez assim, o mais interessante desse julgamento, que a gente sabe
que é importante para cumprir o rito processual, o devido processo legal, mas o mais importante, talvez, foi até interessante ao ver na tela, e agradeço vocês terem colocado, é mostrar como a força militar é que sustentava essa tentativa de golpe. Quer dizer, aquilo que eu já disse aqui, quando foi recebida a denúncia do primeiro grupo, né? Eles falavam, não, se prender um general para o país. Não, prendeu desde dezembro, o Braga Neto está preso, ninguém fala nele, já não tem quase nenhuma importância mais, a não ser, claro, para a família, para os amigos, que estar preso é um desastre para todo mundo. Não, se prender, se processar um general, o general Heleno vai ser condenado, virou réu. Você não vê ninguém sair em nome dele e tal. Agora, é muito importante que a gente consiga perceber isso que vocês falaram, que a sustentação do golpe passava por major, passava por coronel, passava por tenente-coronel. Você sabe que eu fico impressionado, pensando alto aqui, né? Há muito pouco tempo atrás, se você falasse que ia ter uma operação contra um coronel do Exército, aquilo movimentava, de certa forma, a imprensa. Um coronel do Exército está envolvido. Hoje em dia, coronel, tenente-coronel, major, claro, como pessoas, eles têm o mesmo respeito que tem um general. Mas como força de atração política, já não tem mais nenhuma relevância. Por quê? Porque, felizmente, pela primeira vez, o país está tendo a coragem de se passar a limpo, de tentar se passar a limpo, que é enfrentando aqueles que urdiram contra a democracia. Por isso é que nós temos que estar atentos a essa tentativa espúria de fazer um acordão entre pessoas do Supremo, que é impossível fazer, o Supremo não pode fazer acordo, essa não é a missão constitucional dele. Eu estou horrorizado quando eu vejo isso, quero crer que não seja verdade. Parte do Congresso Nacional para poder fazer o quê? Em princípio, diminuir as penas daqueles que estão condenados a penas enormes, porque os crimes são gravíssimos. Penas mínimas somadas deram penas enormes. Porque isso, sem sombra de dúvida, vai ser, se passar, não passará, não poderá passar, vai ser o início de um grande movimento para poder passar a anistia para os líderes. Esse tenente-major, tenente-coronel, Bolsonaro não tem nenhuma preocupação com esse cidadão, zero. A preocupação dele é com ele e talvez com os generais que devem mandar recado para ele. Olha, nós entramos numa empreitada, não tire seu corpo fora não, nós somos generais de 4 estrelas, o general de 4 estrelas, está na cadeia. Então, a nossa maior preocupação agora, no meu ponto de vista, e é bom que vocês estejam mostrando isso, porque assim, são pessoas importantes do Exército Brasileiro que estão sendo processadas, vão se tornar réus amanhã, vão ser condenadas a 30 anos de cadeia, 28 anos de cadeia, por atentarem contra a democracia. E nós não podemos permitir que haja esse movimento de tentativa de anistia, de perdão, de diminuição de pena. Quem pode diminuir pena é numa revisão criminal o Supremo Tribunal Federal, sob pena de nós estarmos instituindo, aí sim, uma nova tentativa de golpe. Porque essas pessoas estão... O golpe está latente aí. Brecht já dizia, a cadeira do fascismo está sempre no cio. Isso é um fato que nós não podemos esquecer. O que muitos dizem, né? O golpe do golpe. Agora, posso... Claro. Roberta, posso aproveitar só a presença do Cacai aqui? Quando saiu a decisão sobre o Collor, eu falei, queria perguntar isso para o Cacai, assim que tiver a oportunidade. Ele está voltando, teve alguns dias aí fora, com outros compromissos, mas, Cacai, essa decisão do Alexandre de Moraes, que veio inclusive foi apoiada pela Procuradoria-Geral da República, de deixar o Collor em prisão domiciliar por questões de saúde, muita gente questiona, porque a grande maioria dos presos no Brasil não tem essa possibilidade. Às vezes algumas pessoas com problema, tuberculose e outras doenças, não conseguem ir para a prisão domiciliar. O Collor vai para a prisão domiciliar. Mas você acha que sinaliza de alguma forma o que pode acontecer com o Bolsonaro? E ele se expôs, eu acho que não foi à toa que ele se expõe tanto, mostrando a cicatriz, enfim, todo o processo de saúde dele. Para ser condenado e acho que está caindo a ficha de que vai ser,
cavar pelo menos uma prisão domiciliar? Indica esse caminho ou não? Ou são dois processos totalmente diferentes? O que você pode trazer para a gente? Embora sejam processos diferentes, eu, sem sombra de dúvida, tenho que reconhecer que indica. Eu recomendaria a todas as defensorias públicas do país que fizessem um estudo caso a caso de todos os que estão presos em condições semelhantes ou piores do que a do Collor para pedir a prisão domiciliar. Sim. Pois é. Na verdade, assim, em vez de eu criticar a prisão domiciliar, eu quero alertar, porque a prisão ela é a última raça, é só para quem realmente tem que ficar preso. O Bolsonaro tem que ficar preso, ele atentou contra o Estado Democrático de Direito, ele queria fazer a ditadura no país. Ele vai ser condenado e, do meu ponto de vista, infelizmente, tem que ser preso. Agora, as condições que ele está tramando, eu não vi, claro, porque tem mais o que fazer na vida, mas me disseram que ele apresentou um filme, um vídeo, uma foto das próprias vísperas aparentes. Sim. Quer dizer, é claro que isso, além de demonstrar quem é cidadão, quem é o grupo que impressiona, que ele quer impressionar, isso é uma preparação, sim, você tem toda a razão, Rodrigo, para uma possibilidade de prisão domiciliar. Eu, em vez de criticar a prisão domiciliar, eu queria, até vou escrever sobre isso, você me dá uma ideia. Eu queria propor aos defensores do Brasil inteiro, defensores públicos, responsáveis por milhares de pessoas que estão presas em condições absolutamente desumanas, que fôssemos fazer milhares de pedidos de prisão domiciliar. Verdade. Essa que é a verdade. Entendeu? Porque, assim, ele tem 75 anos, o Collor. Ele tem uma série, inclusive tem uma coisa interessantíssima, porque eu vi a audiência de custódia dele, o advogado diz, ele tem tal doença e tal doença. Aí ele vai lá e fala assim, eu não tenho doença nenhuma. Ele desmente o advogado. E aí o advogado diz assim, não, aí o advogado fala assim, eu falei que ele tinha dupla personalidade ou alguma coisa assim, bipolar. Tá vendo? Era para aplicar a bipolaridade. Isso bipolar é uma coisa, outra coisa é ser mentiroso. Ele é bipolar também, porque se dizia caçador de Marajá e, na verdade, ele é caçador de propina. Então, isso é uma bipolaridade também, da safadeza, né? Ele é bipolar na safadeza. Eu acho muito bom. No tocante ao Bolsonaro, a mim me parece muito claro, assim, ele está cavando, ele sabe que vai ser condenado, ele está jogando em todas as frentes. Gente, o direito de defesa é o mais amplo possível. Claro. Sim. Ele passa, claro, o cidadão está apavorado, vai pegar 30 anos de cadeia, ele passa por tentar desmoralizar o Supremo, eu acho que já é over. A defesa técnica não pode fazer isso, um advogado não pode ter uma tese para desmoralizar o Supremo. Isso é uma coisa teratológica, a ordem tinha que tomar providências. Agora, o réu, que sabe que vai ser condenado, ele tem os limites mais alargados, assim. Ele está fazendo alguns absurdos que é a cara dele. Ele sempre foi uma figura escatológica. Entendeu? Então, Rodrigo, você tem toda a razão. Ele está buscando demonstrar desde agora que ele merece uma prisão domiciliar. Agora, vai ser analisado caso a caso, né? Porque ele tem que ter efetivamente que o Bolsonaro tem uma deficiência intelectual e tal, todo mundo tem. Sim. Mas com essa deficiência ele se tornou presidente do Brasil. Então isso não pode ser alegado. Não é essa doença que pode... Certo? Não. Sim. Não, agora sim, se a doença dele se agravar, ele já fez algumas operações, ele chegou a mostrar aí a parte sei lá, eu vi uma coisa, eu não li, mas eu li, não vi. Isso aí é uma preparação para a prisão domiciliar. Sem dúvida. Agora, o que as pessoas devem entender, tudo na vida você tem que tentar tirar o lado positivo, né? Nós temos que ter, nós advogados, membros da OAB, membros da Comissão de Direitos Humanos, temos que começar a discutir o quê? As prisões brasileiras. Veja bem, quando você teve essa senhora do batom, que foi para casa porque tem 2 filhos menores de 12 anos, ou um filho menor de 12 anos, que é uma jurisprudência criada no Supremo Tribunal pelo ministro Lewandowski como relator, isso é uma coisa louvável. Louvável. Quer dizer, quando você faz uma jurisprudência, ela Chico, para todas as pessoas. Ela não tem um carimbo. Pois é.
Tá lá. Teriam que ter A feito o mesmo mulher que tem que levantamento. cuidar do filho, que não tem... Claro que não tem ninguém que pode ajudar, essa mulher tem o direito de uma prisão domiciliar. Agora, a prisão domiciliar, as pessoas devem entender isso também. É uma prisão. Ela tem, por exemplo, o ministro Alexandre tem colocado, não pode entrar na internet, nem dele, nem de ninguém, não pode receber visita. Tem uma série de controles, entendeu? Assim, nós temos que trabalhar, eu diria, eu como humanista e advogado que trabalha com direito criminal, é para terminar a prisão. O Instituto de Prisão é assim, o absurdo, ainda mais no Brasil, que você chega... Claro, o presidente da República ele vai para uma cela. O Collor estava numa cela individual, que tem que ser. Você não pode colocar o presidente da República numa seção X da papuda, porque ele será morto. É assim que funciona. Mas a restrição à liberdade, ainda que mitigada de alguma forma, ela, de qualquer maneira, para a pessoa, ela é gravíssima. Ele poderá, se condenado, pleitear a prisão domiciliar, faz parte do jogo. Vamos esperar para ver em que circunstâncias isso acontecerá. Pois é. Muito bem. Prisão domiciliar na mansão de frente para o mar, né, Cacai? No caso do Collor, No caso do Collor. É o mar bonito, o Maceió é um mar bonito, hein? É isso Meu que Deus. temos, É né? o mar mais bonito do Brasil. É, a cor mais bonita do Brasil de mar. É um negócio fantástico. Eu tenho dificuldade de entender o corretivo desse tipo de ação, mas tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tive um cliente que foi preso em Mônaco. Eu fui visitá-lo. A prisão de Mônaco tem uma vista para o mar que é uma coisa inacreditável. Toda segunda-feira pela manhã, ia um agente de saúde, uma nutricionista na cela dele, e ele dava o que ele queria comer a semana inteira. Fazia o cardápio do almoço, jantar, café da manhã e da noite. Claro que ele tinha que pagar. Mas ele tinha uma geladeira no quarto, onde a administração do presídio comprava e colocava lá, e ele tinha uma cozinha para cozinhar. Quer dizer, eu, em vez de querer que no Brasil as pessoas ficam comendo lavagem e dormindo 30 numa cela que cabe 5, eu queria que todo mundo tivesse uma prisão digna e respeitável. Com certeza. Então, se prender a extrema-direita servir para essa discussão, eu topo. Não tem problema nenhum. Essa que é a realidade que nós temos que enfrentar. É isso. Estamos Muito contigo. bom, Cacá. Tem que valer para todo mundo, né? Condições Sim. iguais. É isso. Sobre isso. Se temos. Sem Se dúvida. não, fica complicado 2 terem e a maioria não ter. É isso. Cacai, obrigada, viu? E uma boa noite para você. Obrigado a vocês, querido. Obrigado. Boa noite, querido. De fato, né? Que é o que acontece. Eu achei importante fazer essa pergunta, porque a gente vinha dizendo, o Collor puxou a fila, foi condenado. Agora, ele puxa a fila também para uma provável prisão domiciliar para o Bolsonaro. A gente tem que se preparar para... A não ser que o Alexandre de Moraes entenda assim, não. No caso do Collor, se comprovou que ele tinha uma série de doenças crônicas, o Bolsonaro pode alegar que esses problemas todos que ele tem... O Bolsonaro consegue isso em meia hora. Ele vai ter um bocado de remédio, ele vai ter dependência de remédio. Pois é, 5 cirurgias. Ele vai abrir as tripas de novo e mostrar para todo mundo. Ele pode fazer isso. A idade. Sabe? Também. Então, está caminhando para uma prisão domiciliar. Eu acho que já assim, não vai ter outra saída. Se você aplicou isso ao Collor, acho que já é uma sinalização. que até nega, né, que esteja doente e usa isso como... Poxa, gente, mas foi tentativa de golpe de Estado. Foi corrupção, sabe? Assim, tem uma diferença aí também, é muito mais grave. É muito mais grave, mas que abriu as porteiras. Agora, ele não vai poder ficar fazendo comício, como ele fez dentro do hospital, Sim. fazendo live e tal, prisão domiciliar, não é assim, não é que ele vai poder ficar fazendo live, cercadinho, transmissão com a Michelle Bolsonaro lavando o pé dele dentro de casa, Vendendo comendo leite condensado. Não vai poder. Mas eu acho que cria, assim, uma situação que, para a grande massa de presos no Brasil, quantas vezes a gente já fez matéria mostrando... surto, eu não sei se é surto o nome que se diz, mas enfim, vários presos com tuberculose, né, que é super Doenças infecciosas. infecciosas. E aí nada se faz, o cara continua cumprindo lá dentro da cadeia. Quantas mães continuam presas? Quantas mães? Quem lembrou também. Mas é quase como a extrema-direita costuma dizer, não, bandido bom é bandido morto, tem que prender, tem que apodrecer na cadeia, eles usam esse termo. Porque eles têm certeza de que isso é só para os outros. De que é como se houvesse uma sub-raça a qual eles não pertencem. Para essa, vale porrada, matar, apodrecer na cadeia.
Para os outros, não. Para a Débora do Batom, para o Jair, para o Fernando Collor, aí não. Aí é civilização e direitos humanos. Totalmente. Vamos com uma notícia boa para a nossa comunidade, gente? Por favor. Opa, Muita gente estamos pediu e precisando. estão abertas as matrículas da segunda turma da pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP São Paulo. Preste atenção, porque foram quase 4 mil alunos e alunas que entraram na primeira turma, o curso Repensando o Brasil, e agora chegou a vez de estudar nessa formação revolucionária da segunda turma. E nós preparamos uma super aula para você tirar suas dúvidas, conhecer os professores e ter todos os detalhes. Quem vai dar essa aula é Gessé Souza, o nosso sociólogo, autor de best-sellers aqui e do último lançamento que a gente adora, que é o Pobre de Direita. Então, preste atenção, porque essa aula magna, com o título Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Ela é aberta, online e gratuita e vai acontecer no dia 15 de maio, às 8 horas da noite. Mas você precisa garantir a sua vaga. Corre lá, é rapidinho, icln2.com.br. icln2.com.br. Pós-graduação do ICL. Bacana Segunda demais, turma né? já, entrando na segunda turma. Muito bom. Então, quer dizer, essa aula magna, vamos dizer assim, é a porta de entrada para a segunda turma. Quem está nos acompanhando e não se inscreveu e tal, tem a chance, assiste essa primeira aula do Gessé e aí, quem sabe, você se anima, né, para participar da segunda turma do ICL em parceria com a FESP, né? Com a FESP. Bacana, você pode tirar dúvidas, saber quem são os professores, mandar perguntas. Então, é lá que você vai decidir, ter certeza de que essa pós-graduação é para você, tá bom? Vamos chamar nosso colega agora, Jamil Chad, para conversar com a gente das últimas de Donald Trump. Oi, Jamil, boa noite para você. Boa noite para todos vocês. Um prazer estar aqui com um time tão espetacular. Boa noite, querido. Boa noite. Damil, vamos falar dessa visita do David Gimbel ao Brasil, né? Que ele é chefe interino da coordenação de sanções dos Estados Unidos. E um funcionário de Gimbel, o Ricardo Pita, ele esteve agora há pouco aqui com o senador Flávio Bolsonaro, Jamil, mas o STF ficou fora da pauta. Parece que é isso, né? Olha, é impressionante essa história, porque ela tem vários capítulos. O primeiro deles, o governo brasileiro negociou justamente com o governo americano a ida aí ao Brasil de uma delegação americana para tratar justamente de cooperação na área de crime organizado e de outros temas relacionados, claro, com segurança. Muito bem. Então é organizada essa viagem ela é inclusive fruto de uma aproximação inclusive da Polícia Federal, que assinou um acordo aqui com os americanos, com as autoridades do Donald Trump, justamente para incrementar a luta contra o crime organizado, e muito bem, e essa era uma viagem então que tinha como objetivo esses temas e que iria no Itamaraty, no Ministério da Justiça e um encontro com alguns parlamentares. Muito bem. Aí, sexta-feira passada, em pleno feriado, Eduardo Bolsonaro, aqui dos Estados Unidos, diz que, na verdade, essa viagem, ele não conta nada disso que eu contei, nada, e ele diz que essa viagem, então, é para tratar de sanções contra o STF. Né? E aí, obviamente, se criou uma enorme polêmica no Brasil, porque, afinal de contas, como que, então, vai uma delegação? Isso quer dizer que logo o Alexandre de Moraes, o STF vão ser alvos de sanções? Muito bem. Aí, o que acontece? Eu fui procurar com o governo americano, o Departamento de Estado, e com a Embaixada Americana em Brasília, perguntando qual é a missão, qual é o objetivo dessa missão. E aí, oficialmente, não é uma fonte, não é nada disso. Oficialmente, a Embaixada Americana em Brasília me mandou, então, um e-mail com a resposta dizendo que sim, esse sujeito iria ao Brasil com uma delegação e que essa delegação trataria de temas como segurança e crime organizado. Nenhuma referência sobre sanções ao STF. Nenhuma. Muito bem. Então, nós publicamos isso, muitas críticas, dizendo, não é nada disso, eles vão sim tratar desse assunto. Aí chegamos na segunda-feira, mais um ato dessa história. Hoje, na segunda-feira, então, há de fato uma reunião desta delegação americana com Flávio Bolsonaro, senador. Muito bem. E aí, Flávio Bolsonaro dá uma coletiva de imprensa ao final e diz o seguinte, que as questões de sanções contra o STF não foram tratadas, que isso é um caso para ser tratado com Eduardo Bolsonaro.
Ponto número 1. Ou seja, ele deu uma versão muito diferente do próprio irmão. Mas tudo bem. Vamos para a segunda parte dessa conversa. Não foi o chefe da delegação que encontrou com Flávio Bolsonaro. Quem encontrou com Flávio Bolsonaro foi um assessor do Departamento de Estado norte-americano, Ricardo Pitta, que é o sub do sub do sub. Literalmente. Que entrou no governo Donald Trump, que entrou na estrutura governamental agora, em janeiro, sem nenhuma experiência diplomática. Ele é nascido na Venezuela e tem cidadania americana. Esse é o sujeito que se encontrou. Ou seja, não foi aquele David Campbell que foi anunciado com tantas pompas, não foi o chefe da delegação. Isso, diplomaticamente, tem um peso. Quando você manda o sub do sub do sub encontrar com um senador, isso deixa muito claro que não é a delegação oficial que está se reunindo. Claro que é a delegação oficial, perdão, e não é o chefe da delegação. Se fosse uma reunião muito importante, vai o próprio chefe, ou pelo menos o grupo inteiro. Mas não, foi apenas o sub do sub do sub. Uma pessoa que acaba de iniciar, vamos dizer assim, a sua carreira dentro da estrutura diplomática. Ele era, por exemplo, antes, ele era auxiliar do senador Ted Cruz, um senador republicano. Mas essa é a primeira experiência dele na diplomacia. Ponto número 1. Ponto número 2, e aí não sou eu quem estou dizendo, é o próprio Flávio Bolsonaro que diz que os temas de sanções contra o STF não foram discutidos nesta reunião. É mais ou menos assim, se a gente fosse traduzir, imagina o seguinte, tem um boato de que a equipe do Messi está vindo ao Brasil. A equipe do Messi está vindo ao Brasil, o Messi pode ser contratado, hein, por um time brasileiro. Mas quem vem? É o Messi? Não. Mas talvez venha o técnico do time, ou venha o principal empresário dele. Não. Talvez vá o preparador físico do time. E a hora que chega aqui o preparador físico, não é ele, é o auxiliar do preparador físico do time que foi se encontrar. E ao final você pergunta, então vocês trataram da contratação do Messi? Não, eu vim aqui só visitar, falar de outros assuntos, esse assunto a gente não falou. É mais ou menos isso que aconteceu. Então é o sub do sub, é o assistente do preparador físico e que não falou sobre a contratação do Messi. Exatamente. E puxando essa história para o mundo nosso do jornalismo, o que aconteceu? Tinha essa boataria, a imprensa brasileira incensando essa história de que havia... O Xandão ia tomar um pito e talvez perder o passaporte, etc. Ia ser castigado cruelmente pelos norte-americanos. O que o Jamil faz? Jornalismo básico do básico. Vai lá checar com o próprio governo norte-americano e constata que, a história não é bem assim. É sobre o que levou o nosso amigo Jamil a sofrer ataques, assim, o que eu vi nas redes sociais... Houve, eu não pesado, ataques pesados, como em 2018, como no bolsonarismo no auge, como no tempo do gabinete do ódio. Ele foi atacado de uma forma que fazia tempo que eu não via o bolsonarismo com esse veneno e com essa força. O que significa, talvez, né, Chico, Roberta, Jamil, que pros bolsonaristas mais radicalizados, pouco importa, porque para eles vai ficar a história de que a delegação foi lá e devem ter falado. Estão falando que não falaram, mas devem ter falado. Eles acham que o Jamil jogou água no chope. Mandou a comissão dos Estados Unidos para o Brasil. Para eles é isso que importa, né, Jamil? Aí o que acontece? O Metrópolis dá, para dar nome às coisas, o UOL dá, todo mundo dá assim, de uma forma... CNN. Protocolar ali, meio um pouco na voz do Eduardo Bolsonaro. Ninguém com a preocupação óbvia do jornalismo, que a gente aprende, uns na universidade, outros na experiência, nas redações, que vamos checar qual é a missão mesmo dessa gente aqui no Brasil. O Jamil vai para o descontentamento de todo o bolsonarismo, faz isso, faz jornalismo. Jamil, logo, Tá estragando a festa. Estragando a festa dos caras. Essa teimosia ainda vai me custar caro, viu? Exatamente. Mas nós vamos continuar fazendo jornalismo. O que eu quero dizer é o seguinte, é que, de fato, a história, obviamente, essas sanções ainda podem vir. Obviamente, o Alexandre de Moraes ainda pode perder o visto para os Estados Unidos. Tudo isso pode acontecer. Ninguém está dizendo que não vai acontecer. Mas o que eu estou dizendo
e não sou eu quem estou dizendo, que obviamente a história é um pouco diferente. Agora, imediatamente depois da publicação dessa última matéria, com o próprio Flávio Bolsonaro dizendo que eles não trataram do assunto que eles falaram que ia tratar, com a pessoa que não era a pessoa que estava na reunião, eu já ouvi, obviamente, muita gente dizendo, não, mas na verdade eles trataram, mas eles só não estão contando mais. Sim, mas então por que contaram no começo? Por que sexta-feira foi todo aquele alarde de Eduardo Bolsonaro aqui dos Estados Unidos avisando que o tempo está se esgotando para Eduardo Bolsonaro, perdão, para Alexandre de Moraes, etc. Então por que contar essa história inicialmente para depois dizer que ela não aconteceu e dizer que ela na verdade aconteceu nos bastidores? Bom, tem alguma coisa aí, o que eu insisto, nós precisamos nos ater aos fatos. Os fatos, pelo menos neste momento, são esses. Eles podem mudar amanhã? Claro que podem mudar até hoje à noite, sem dúvida nenhuma, mas os fatos hoje são esses. A embaixada americana em Brasília não incluiu nos temas que seriam tratados o tema que Eduardo Bolsonaro disse que seria a principal missão dessa viagem. Ponto número 1. Ponto número 2. O chefe da delegação não apareceu para a reunião com Flávio Bolsonaro. Ele pode amanhã? Pode, o tema pode vir amanhã? Pode, sem dúvida nenhuma, mas hoje o que temos é isso. Embaixada que não inclui o tema, chefe da delegação que não aparece na reunião. Ponto. Meninos, vamos falar de mais uma bizarrice envolvendo Estados Unidos e Donald Trump? Tem mais uma aqui, ó. Presta atenção. O governo anunciou um novo programa de deportações em massa, uma das grandes obsessões de Trump desde que assumiu a Casa Branca e foi conversa de campanha também. Só que agora, imigrantes em situação irregular vão receber $1.000 se deixarem o país por iniciativa própria. O valor será pago por cidadão deportado e não por vítima, não por família, na verdade, né? Então, o dinheiro é muito maior. Além disso, quem for aprovado no programa só receberá a quantia após a confirmação de que retornou ao país de origem. Interessante essa ideia, né? De pagar por cidadão deportado, não por família, ou seja, vai ser mais dinheiro. Agora, toda hora vem uma nova ideia para deportar mais e mais gente, né, Jamil? É impressionante. Nesse caso, posso só aproveitar, pegar uma caroninha aqui, Roberta? Jamil, o fato dele agora ter esse programa de pagar para que o sujeito fale, eu vou embora, me dá aqui $1.000 que eu vou embora. É uma maneira de talvez diminuir a oposição, porque eu imagino que o mal-estar nas comunidades, especialmente de latino-americanos nos Estados Unidos, é grande, né? Então, fica menos antipático, se é que é possível. Pelo menos ele está dando dinheiro para o sujeito ir embora. É isso, tentar reverter esse mal-estar. A gente viu como a popularidade dele caiu nesses 100 dias, né? Então, não sei se também não é uma tática, porque no começo era expulsar sem pagar nada, né? Botar no avião e mandar embora, né? Você acha que é um drible, Jamil? Não, olha, não descarto essa possibilidade, não. Eu queria só colocar num contexto. Na Europa, esse programa já existe em muitos países. Eu mesmo fui em Londres há vários anos fazer uma reportagem sobre os brasileiros que estavam entrando no programa de deportação voluntária. Então, eu me lembro, porque inclusive eu fui nas entrevistas desses brasileiros, eu ia junto com esses brasileiros às autoridades inglesas, eles se apresentavam e diziam, olha, meu nome é fulano de tal, quero voltar ao meu país. E aí o governo inglês pagava a passagem e dava um dinheiro para essa pessoa voltar, com o compromisso de que ela não voltaria para o Reino Unido pelos próximos 10 anos. Então também tinha um pacote nesse sentido. É, sim, uma forma de você conseguir um atalho para uma operação que custaria muito cara e, como o Rodrigo disse, gera um grau de insatisfação, de impopularidade muito grande, porque coloca medo em todo mundo, coloca, obviamente, uma situação de muita tensão nas comunidades. Eu tenho falado com imigrantes que estão tomando decisões semanais, que são a seguinte: ou eu vou trabalhar e consigo o meu salário, porque muitos dos salários são pagos por semana para os imigrantes irregulares, ou eu vou trabalhar aquela semana e ganho aquela semana, ou eu não vou trabalhar, mas aí eu fico sem a renda. E aí tem imigrantes com problemas reais de renda hoje,
porque, claro, pararam de ir ao trabalho. E aí, claro, a crise econômica, além do medo, vem a crise econômica para essas pessoas. Então, é um atalho, é uma possibilidade. Agora, lembrando, nós estamos falando de um governo que, eu insisto, tem como arma principal a instauração do medo. Então, obviamente, o que ele fez primeiro, instaurou um medo em todas as comunidades e agora vem oferecer migalhas, porque $1.000 é uma migalha, não tem outra palavra para falar sobre $1.000, não estou aqui sendo elitista, não é nada disso, mas para um governo da dimensão do governo americano, $1.000 é absolutamente nada. Eles estão dando migalhas para esses imigrantes voltarem para casa. Esses imigrantes que muitas vezes, insisto, já estão numa situação dramática, aqui acabam aceitando uma migalha para ir embora. É dramático essa história, eu fico imaginando, você ganha $1.000, R$5.000, R$6.000, volta para o Brasil, você recomeça a tua vida com R$6.000? Não, né? Vamos ser claros aqui, você não recomeça a vida com R$6.000 numa situação diferente. Então, é realmente um atalho, mais um atalho desumano do governo de Donald Trump. Vamos falar um pouquinho sobre o genocídio, porque, sem sombra de dúvidas, né, o genocídio em Gaza foi o mais documentado de toda a história. E essa história continua a horrorizar o mundo, a todos nós. É que o governo de Israel aprovou um plano para expandir ainda mais operações militares em Gaza. A decisão inclui a ocupação total de Gaza por tempo indeterminado e a expulsão da população para países vizinhos. Ou seja, o território é meu, saiam daqui. Agora, Jamil, com a ajuda de Trump, a gente está vendo até onde o genocídio de Netanyahu vai continuar. Ou, na verdade, não estão vendo, né? Não vemos. Porque com a ajuda de Trump fica cada vez mais difícil a gente entender um fim diferente de essa terra é minha e farei o que quiser. Exatamente. E, de fato, precisamos dar os nomes aqui. Trata-se de um projeto de limpeza étnica. Né? Limpeza étnica não é matar todas as pessoas só daquele local. É você esvaziar aquela região ou daquelas pessoas ou daquela cultura. Né? Então você pode, inclusive, deixar alguns ali, mas, obviamente, ocupar uma outra população que, óbvio, vai absorver ou vai impedir que aquela outra cultura, que aquela outra língua, que aquela outra religião possa existir. Então, nós estamos vendo, à luz do dia, um projeto de limpeza étnica no século XXI. Isso não é antissemitismo. Isso aqui não é, o que eu estou dizendo aqui, não é uma declaração de ódio contra os judeus, não é nada disso. O que nós estamos vendo é um crime documentado, como você colocou, é um crime documentado, um crime que, por exemplo, vem sendo denunciado por instituições que levaram muito tempo, inclusive, para chamar isso de genocídio e que hoje estão, sim, chamando essa situação de genocídio. Nós tivemos aí provas e mais provas de tudo isso. O problema, e aí você tocou num ponto fundamental, não há, neste momento, nenhuma potência que está tendo a influência suficiente para chegar lá e dizer isso vocês não podem fazer. Praticamente a gente assiste uma espécie de normalização do absurdo, né? Então, começaram bombardeando, é para reagir àquele ataque que aconteceu, que foi ataque, né? Aquilo foi tão mostrado pela imprensa aqui do Brasil, o ataque, inclusive aquela rave dos israelenses, mortes, ataques a kibbutz, as cidades próximas à fronteira com a Gaza. Aí, com Gaza, no começo era uma reação de Israel a um ataque terrorista. Vocês têm que dizer isso. Entrou um cara um dia aqui no ICL, que a gente entrevistou, um israelense. Vocês não dizem que do outro lado só há terroristas e tal. Bom, a gente diz, ouve, né? Mas e depois? O que está acontecendo agora? Aprovar um plano para esvaziar um território de 2 milhões de pessoas. Não dá para dizer mais que é uma reação àqueles ataques iniciais que aconteceram há quase 2 anos já a essa altura. O que me chama a atenção lá no começo, o argumento era, é uma reação. Agora não precisa dar argumento nenhum, é como se fosse normal o Netanyahu sentar com o ministério dele e aprovar um plano de remoção em massa de 2 milhões de palestinos. E provavelmente depois para remover também da Cisjordânia.
vão fazer em Gaza e provavelmente vão fazer depois também na Cisjordânia. Então é a normalização do massacre, do absurdo, sem reação nenhuma, porque o Trump tomou posse dizendo, fazendo até aquele vídeo de que ia virar um resort, né? Nossa, então é um absurdo. É um vídeo de inteligência artificial, que ele está ali tomando um drink. Na beira do Mediterrâneo. Ocupando todo o território. É um extermínio, né? Uma nação é o povo, é a cultura, é a língua e é o lugar onde as pessoas moram. A terra, se você tira aquela nação daquela terra, ela é uma nação... o projeto para aquela nação é extermínio, é acabar com aquela nação. E ao mesmo tempo mostra uma impotência, né, Jamil, de todos, assim, ao redor, do mundo, na verdade. Assim, é impressionante. Esse é o drama. Nós vivemos a era da incapacidade da reação da comunidade internacional, seja por conta da estrutura da ONU, que foi criada dessa forma, que dá essa permissão para que uma das potências possa atuar ou bloquear ações contra um aliado seu, né? Então você tem essa situação que é muito real, ela é muito estruturada, eu diria. Tem uma história, perdão aqui por voltar, quando o Conselho de Segurança foi negociado entre 1944 e 1945, os americanos e os britânicos chamaram o Stalin, né, para apresentar essa ideia de um Conselho de Segurança. E aí, os soviéticos, na época, o Molotov era o chanceler, e o Molotov estava muito preocupado. Mas como assim o Conselho de Segurança? Ele aí vai poder atuar contra uma ação minha? E aí o chanceler britânico na época... porque os russos estavam muito preocupados com o quê? Eles tinham acabado de ter uma situação muito difícil na Finlândia, né? A União Soviética tinha, em um certo momento, invadido a Finlândia, tinha um problema muito real de território. Isso bem antes, inclusive. E aí o que o Molotov pergunta para o britânico é, olha, e se acontecer uma situação igual de eu ter de invadir um país estrangeiro, um território estrangeiro? E o britânico disse para ele, fique tranquilo, no Conselho de Segurança, com o seu poder de veto, você estará protegido. Essa é um fato que aconteceu entre 1944 e 1945, e aí os soviéticos falam, ok, vamos entrar nesse Conselho de Segurança. Hoje, nós vivemos ainda o legado daquilo que foi criado de uma forma disfuncional, que é um Conselho de Segurança que pode determinar as regras no mundo, menos contra as potências. Né? Então, obviamente, nós estamos falando que Israel é a potência, é claro, o governo americano, que tem esse poder de veto, que ao longo da história vetou 45 vezes resoluções contra Israel. Em 45 oportunidades, o governo americano, não só Donald Trump, os democratas e republicanos, protegeram o seu maior aliado na região. Hoje nós vemos o absurdo do absurdo, mas isso é resultado, obviamente, de muitos anos de absurdos, eu diria. Nossa, que loucura. Deixa eu trazer uma última rapidinho, Jamil, para a gente comentar, né? Sobre a guerra tarifária, que ela continua, mas agora tem um novo inimigo, né? Donald Trump achou o cinema estrangeiro. Ele mira agora no cinema. É que Trump anunciou uma taxa de 100% sobre todos os filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Em sua rede social, o presidente estadunidense falou que a produção cinematográfica fora dos Estados Unidos representa uma ameaça à soberania nacional. Assim, tudo é uma ameaça à soberania nacional. Tudo. Resumindo, é sobre isso, né, Jamil? E aqui no Brasil e no mundo inteiro, o que mais a gente vê é cinema dos Estados Unidos, né? Claro, não. Você sai um Batman novo, ocupa todas as salas do Brasil. Que é a indústria de Hollywood. Que é o grande instrumento de dominação cultural, é o cinema, né? Tem uma lei de cota muito tímida que dá lá para o filmezinho nacional passar 2 dias por caridade, sabe? Aqui no Brasil é uma lei de cota tímida, e mesmo essa, alguns setores liberais sempre contestaram. Passa por cima. Não podia ter, porque isso aí é o mercado que tem que impor as regras. Aí vem o Trump e mostra, mesmo lá um cinema tão poderoso, ele faz pelo menos o discurso de que precisamos impor regras. Então, deixa claro que a gente tem que fazer também. Nós temos que fazer. Sim. Né? Se o Trump está fazendo lá de maneira até com propaganda, porque eles nem precisariam disso, mas aqui é que nós precisamos de proteção para uma área tão importante, que é a imagem do país. Totalmente. E como é que o setor recebeu isso, Jamil? Desculpa, só para dar um passo atrás, logo que o Donald Trump assumiu, ele nomeou embaixadores para Hollywood.
né? Porque ele estava muito preocupado com esses esquerdistas, esses progressistas e comunistas em Hollywood. Né? Então, ele também tentou, e tenta, na verdade, entrar em Hollywood e mudar a pauta de Hollywood. Sim. E é genial, porque o embaixador que ele escolheu é o Sylvester Stallone. Né? Mas, enfim, você fica imaginando que tipo de filme vem por aí quando o embaixador do governo americano para Hollywood é Sylvester Stallone. Mas, enfim, já deixa isso de lado um minuto. Voltando à tua pergunta, em primeiro lugar, a preocupação é justamente de que essa atitude do Donald Trump em relação aos filmes estrangeiros seja rebatido por vários países com taxas sobre os filmes americanos, sobre o streaming americano. Né? Então, isso já aconteceu na China, a China já adotou regras contra os filmes americanos por conta, obviamente, do tarifaço de Donald Trump, e agora Donald Trump, então, de uma certa forma, reage e faz essa proteção. Em Hollywood, não é essa a ambição. Eu não quero essa proteção, eu quero acesso a mercados. Se você está, obviamente, limitando a entrada de filmes estrangeiros nos Estados Unidos, qual é o perigo? De que algum país faça um acordo de reciprocidade, uma ação de reciprocidade, prejudicando justamente a exportação de filmes. O que tem sido comentado com muita intensidade aqui nas últimas semanas, é justamente a incompreensão do governo de Donald Trump em relação ao verdadeiro produto de exportação americana, serviços, e não bens. Não é ali que a economia americana hoje é a líder, é justamente na questão de serviços. E aí, se você, obviamente, quer uma ultra proteção a determinados setores industriais, você pode ter isso, mas obviamente o resto continua sendo extremamente importante dentro da economia. Então para muita gente aqui é um tiro no pé, ninguém entendeu exatamente se isso vai vir com algum tipo de, por exemplo, orientação a Hollywood para ser mais patriota, para ser mais nacionalista, para parar de falar desses temas que aqui não existem, segundo eles, tipo racismo estrutural, que não existe, para que falar disso, né? Ou igualdade, ou diversidade. Não vamos falar disso, porque isso está, como disse o próprio governo americano outro dia, está prejudicando o patriotismo das crianças em relação ao seu próprio país. Tá certo. Jamil Chard, vamos ver amanhã. Obrigado. Qual é o setor que ele vai mirar? Complicado, não tá sobrando nada. Beijo para você, obrigada e uma ótima noite. Só para completar, última questãozinha aqui, só para completar. Abrir Alcatraz faz parte dessa guerra cultural, que é a mesma do cinema. Né? Voltar a colocar no ideário americano o fato de que nós vamos ter uma ultra proteção contra esses criminosos. Eu já vi de muita gente aqui dizendo que os Estados Unidos não precisa de Alcatraz. Não tem nenhum sentido estrutural voltar a abrir Alcatraz. Tá certo, Jamil. Obrigada, viu? Beijo, obrigado. Boa noite para você. Boa noite. Beijo grande para você. Vamos despedir rapidinho, que agora tem CP Entrevista. Opa! Elias Jabbour, né? Elias Jabbour, coladinho aqui no N2. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, boa noite. Roberto. Valeu, Chico. Boa noite, Chico. Beijo, comunidade. Não saiam daí, hein? Que vem aí CP Entrevista. Até mais. Beijo, obrigada pela sua audiência. Sabe aquela história que no Brasil nada funciona porque o povo não presta? Pois é, isso nunca foi verdade. Mas foi o discurso perfeito para que as elites escondessem os seus privilégios e para elas poderem apontar o dedo para quem de fato sempre foi explorado. E no fim das contas, esse discurso disseminado à torto e à direito tem raízes profundas na herança histórica que o nosso país carrega. E na aula inaugural da segunda turma da pós-ICL-FESP, o sociólogo Gessé Souza vai explicar por que essas ideias se tornaram senso comum e como a elite usa esse discurso para manter o país até hoje de joelhos. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? No dia 15 de maio, quinta-feira, às 20 horas, uma aula gratuita e aberta para você que quer compreender melhor esse país.